Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS na Mercopar. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. E o nosso avião pousa aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, pois estamos gravando mais uma vez diretamente da Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina. Eu sou a jornalista e empreendedora Alexandra Zanella e comando este bate-papo. Como eu falei, gente, esse é o terceiro ano que a gente está com o Plano de Voo aqui na Mercopar, entrevistando especialistas que falam sobre o presente e, é claro, sobre o futuro do mercado e também da indústria. E esse conteúdo que vocês acompanham aqui no Plano de Voo rodou na feira. São muitas palestras, conexões, network e, é claro, muitos negócios que começam ou avançam aqui na Mercopar. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, na edição de 2023, foram negociados mais de 560 milhões de reais. É uma feira de negócios, não é mesmo? E o tema desse primeiro episódio, gente, ele é bem importante. Hoje nós vamos falar sobre a humanização da transformação digital. A gente sabe, a gente já conversou muito aqui no Plano de Voo, que a tecnologia existe para melhorar a vida das pessoas e promover soluções que atendam às nossas necessidades. E é claro que colocar as pessoas no centro dos processos potencializa a inovação. E é por isso que a gente tem um super especialista hoje para falar sobre esse tema, que é o Arthur Igreja, palestrante, escritor, colunista e um dos fundadores da AA Inovação. Arthur, seja bem-vindo ao Plano de Voo. Que bom te receber aqui pela primeira vez. Puxa, um prazer, uma honra. Estou muito animado por essa conversa. Parabéns por tudo que o podcast tem alcançado e estou curioso pelas perguntas. Vamos lá. Muito bem. Gente, o Arthur esteve na abertura, fazendo a palestra de abertura deste ano aqui da Mercopar e vai conversar bastante com a gente sobre isso. A gente precisou, Arthur, dar uma resumida no teu currículo, porque senão a gente vai gastar todo esse tempo contando ele, né? Então, para vocês terem uma ideia, gente, o Arthur bate mais de 150 palestras por ano. Já palestrou no TEDx, Estados Unidos, pela Europa, em toda a América do Sul. É autor também de 2 livros, Conveniência é o Nome do Negócio e Rock in Rio, a Arte de Sonhar e Fazer Acontecer. O Arthur traz para a Mercopar a seguinte reflexão, e esse é o ponto em que nós vamos conversar hoje aqui. O ponto de partida da transformação digital não é a tecnologia, mas a compreensão do comportamento das pessoas. Arthur, não parece um pouco óbvio isso, que as pessoas devem ser o centro dos processos? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, um pouco do que você também falou na palestra, para a gente abrir um pouco essa discussão que parece óbvia, mas não é. Mas é a velha história que o óbvio precisa ser dito, né? Ou precisa. Tem uma série de reflexões que caminham para o óbvio em algum momento, né? Justamente porque você conseguiu superar dúvidas iniciais. Bom, a questão é o seguinte, né? Eu acho que tecnologia, quando aparece uma tecnologia nova, e está acontecendo isso nesse momento com a IA, todo mundo está se questionando como usar isso e tudo mais, acontece um efeito que parece Black Friday. Então, as pessoas olham um certo anúncio, tem desconto disso daqui. E a pessoa ela fica pensando, seria muito legal ter isso, e ela começa a pensar, começa a forçar a mão. Então, do tipo, acho que seria muito legal comprar isso. Não é necessariamente o que ela precisa. A mesma coisa acontece quando nós temos grandes hypes de determinadas tecnologias. Muitas empresas e muitas pessoas, elas começam a colocar essa resposta na frente de uma boa pergunta. Então, tem muitas empresas que elas não têm uma exata clareza do que ela está querendo otimizar, de qual que é o problema central dela. E uma segunda questão é que é o seguinte, então ela começa a pensar que tudo tem a ver com IA, assim como aconteceu lá Tudo. Assim como aconteceu lá em 2021, que tudo era metaverso, assim como acontece de tempos em tempos com esses grandes ciclos. Então, o que eu quero dizer são ciclos importantes, trazem respostas importantes para alguns problemas, para alguns pontos da jornada, mas é preciso fazer uma avaliação do tipo, o que nós estamos querendo resolver aqui para as pessoas? Muitas vezes tem respostas mais simples, tem respostas não tão glamurosas. E parece que nas organizações tem um pouco dessa busca, sabe, por soluções espetaculares. Gigantes, grandiosas. Exato. Então, muitas vezes o caminho não é esse, né? E então, essa questão de ter a tarefa bem definida é algo que eu bato há muitos anos, que você vai encontrar muitas vezes respostas em outros segmentos, em outros setores. Alguém já resolveu aquilo.
Tem um exemplo muito frugal que eu uso, muito banal, há muitos anos, que é, por exemplo, você chega num hotel, as experiências elas ainda são muito arcaicas, mas não se pode enxergar aquilo como estou fazendo check-in de um hotel. Aquela empresa ela precisa abstrair a tarefa para... isso daqui é uma tarefa de identificação da pessoa e controle de acesso. Os aeroportos já resolveram isso há muitos anos. Então, traduzindo, por que não importar exatamente essa solução? Por que eu não consigo, em 10 segundos, apresentar um QR Code, mostrar meu documento e acessar meu quarto? Pouquíssimos lugares no mundo têm isso. Traduzindo. E é chato ficar na fila do óbvio, hotel, né, gente? Vamos nenhum. falar a verdade. Só que isso, eu só uso esse exemplo para abrir essa conversa, porque aí você percebe as restrições impostas, primeiro, por você fechar as coisas em segmento, ou seja, essa é a realidade dos hotéis. Ali você já criou uma certa redoma, né? A segunda coisa, você não está efetivamente pensando na tarefa que a pessoa quer, que é descansar. Então, essa questão de você colocar a pessoa no centro, tem muitas empresas que elas se abastecem dos próprios processos. Então, o que eu quero dizer com isso? A partir da hora que ela mantém determinados processos, não usam um pouquinho de tecnologia, é engraçado. Elas buscam conveniências para elas mesmas. É isso que eu ia te perguntar. As empresas, né, algumas, é claro, mas elas buscam para manter os seus processos e deixar acontecer? Ou numa busca com o seu consumidor? Não, justamente ela não pensa no consumidor. Esse é o ponto. Por exemplo, a minha inquietude, a minha revolta em alguma medida, é porque justamente por pensar muito nisso, quando eu vejo um processo como esse, que ele não me atende, mas ele atende a empresa, porque toda vez, vamos lá, toda vez que uma empresa ela empurra para o seu usuário alguma tarefa burocrática, ela está basicamente dizendo para o usuário o seguinte: gasta o seu tempo. Porque eu não gastei o meu buscando uma forma de fazer duas coisas. Primeiro, ao invés dessa tarefa ter 10 etapas, será que não dava para fazer com 2? Mas melhor do que isso, será que essa tarefa inteira não podia desaparecer? Porque no final das contas, é isso que o consumidor quer. Eu sempre falo que é o seguinte, nós temos que pensar na próxima fotografia que a pessoa está querendo, que está na cabeça dela. Quando uma pessoa, por exemplo, entra numa loja e ela vê uma camisa, a próxima fotografia dela é ela usando aquela camisa. Tudo que existe entre o momento que esse pensamento passou pela cabeça dela e a execução dessa fotografia é coisa inútil e que não deveria existir. E que atrapalha. Só que é uma sabotagem da empresa com ela mesma. Então, e nós temos em muitos lugares uma percepção de que isso está tudo bem. E fica tudo bem, e aí que é um grande desafio da inovação. Porque a inovação ela é uma espécie de inflação dos processos e da tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Dinheiro, quando fica parado, ele perde o poder de compra. Toda empresa que não melhora a sua interação com o seu consumidor todo dia está perdendo o poder de compra deste consumidor. Traduzindo, ele vai comprar menos com você. Alguém vai ofertar uma experiência melhor. Só que, por exemplo, a inflação, você consegue entrar lá no site do Banco Central e verificar esse índice. Com os nossos processos, nós não conseguimos fazer isso. Então, quando que nós fechamos esse loop? Do tipo, talvez o meu processo é 25% pior do que o meu concorrente. Bom, anos depois, a pessoa começa a ter margem declinante, ela começa a ter menos market share, ela começa a ter mais dificuldade para prospectar. Traduzindo, a inovação ela demanda não só essa verdadeira obsessão pelas pessoas, pelo tempo das pessoas, pela vida das pessoas, por tentar enquadrar bem qual é a tarefa que eu estou querendo resolver aqui. Levar facilidade. Exatamente. Mas além disso, ela demanda uma proatividade que pouquíssimas empresas têm. Então, por exemplo, se ninguém está reclamando, se está tudo bem, eu vou mantendo. Então, justamente ter essa mentalidade do tipo, acabamos de estabilizar esse processo. E aí tem até uma brincadeira que eu faço, né? Que, por exemplo, quando alguém me manda aquela clássica situação, alguém te manda um documento por e-mail, a primeira coisa que eu faço é abrir no arquivo e tem lá a data da revisão. Se a data da revisão é mais do que 2 anos, essa empresa perdeu o meu respeito. Por quê? Porque, caramba, 2 anos que ninguém verificou se isso ainda faz sentido. Ainda mais, estamos vivendo em 2024 agora, com tudo isso. Até poderia fazer algum sentido na década de 60, mas agora não faz mais sentido, né? Mas é uma das coisas que eu falei na palestra, que o que acontece? Nós viajamos no tempo ao longo da nossa semana. Então, raramente nós vivemos em 2024.
Tem pouquíssimas empresas que elas usam o básico que existe em 2024, de biometria, de autenticação, de processos ágeis, de inteligência artificial no meio dessa história, justamente para você ter essa fluidez que 2024 permite. Então tem muitas empresas que elas te oferecem experiências dos anos 70 e isso é absolutamente inadmissível. Tu acha que isso é uma questão cultural nossa? Tu acha que Europa, Estados Unidos, a Ásia... Em parte pelo seguinte, a impressão que eu tenho, e mais uma vez, é importante fazer aqui um parênteses, que qualquer generalização ela é perigosa e ela está errada, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu fiquei observando isso muito de perto. Por exemplo, a taxa de utilização de self-checkout em cidades que são centros nervosos, como o caso de Nova York, é altíssima. Então, se você pegar o índice, além de ser alto, é crescente. Porque existe uma preocupação muito grande pelo valor do tempo. Então, como as pessoas elas são muito produtivas e bem remuneradas por isso, elas valorizam negócios não só pelo preço que aquela empresa pratica. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, a empresa A, ela vende, mas eu vou perder 10 minutos para comprar com ela. A empresa B, ela vende 20% mais caro, mas eu economizo 10 minutos. Aqueles 10 minutos valem muito mais na minha vida e eu vou comprar com aquela empresa. E segunda... Quem já não pagou mais caro pela facilidade? É óbvio. Então, o que acontece é que me parece que nesses lugares em que você vê uma conscientização e uma preocupação maior, essas coisas estão correlacionadas. Traduzindo, sobe a barra para as empresas. Uma empresa que não for eficiente, ela simplesmente não vai parar de pé num lugar como esse. E a segunda coisa, sim, tem um aspecto cultural. Nós somos... É estranho isso, mas nós somos, em vários aspectos, consumidores que pouco reclamam. Então, são consumidores que têm alguma dose de passividade... do tipo, tem um processo mal resolvido e nós falamos, bom, puxa, mas jogo. É o que é. É o que é. Só que a partir do momento que todo mundo faz isso com o próximo, porque eu digo, nós vendemos produtos e serviços, todos nós fazemos parte dessa grande cadeia econômica e não por acaso os índices mostram que a nossa produtividade de forma coletiva ela é bastante baixa. Sim. Então, traduzindo, nós temos menos apreço, até mesmo pelo nosso próprio tempo, porque não existe uma noção tão clara. Por exemplo, não é melhor ou pior, mas é simplesmente o que é. Países como Estados Unidos, absolutamente os salários são negociados por hora. Então as pessoas têm uma clareza muito grande, do tipo, cada minuto do meu dia está valendo X. Então, a partir do momento que eu pego um processo e aquilo me consome 10 minutos, eu falo, peraí, eu estou deixando de ganhar Y, entendeu? E nós não temos essas correlações tão estabelecidas. Arthur, trazendo um pouco para pequenas e médias empresas, né? Às vezes a gente ainda existe, né? A gente brinca que é um mito, a gente brinca que no plano de voo faz o barulho do mito caindo, né? De que para inovar precisa ter muito dinheiro. Não tem nada a ver. Não, né? Não. Isso a gente tem falado tanto sobre isso, mas a gente às vezes ainda escuta, não posso, porque somos familiares, não consigo inovar. Não. Vamos falar ainda mais sobre isso, que a gente ainda precisa falar sobre isso. Olha só, especialmente no contexto que nós estamos, nunca teve tanta ferramenta em nuvem, ferramenta por assinatura, ferramenta em que você paga por usuário. Traduzindo, é escalável na medida que aquilo for usado. Então, as pessoas precisam rodar mais experimentos, do tipo, será que essa plataforma me ajuda? Será que eu consigo usar isso? Diferente do que era no passado, em que você tinha que comprar um software, comprar para todos os usuários. Poxa, hoje você tem período de teste grátis, tudo em nuvem. Traduzindo, falta um pouco mais de pesquisa, para ser muito franco. Para ser muito franco, por exemplo, se a pessoa olhar esses detalhes na jornada do seu consumidor dentro do seu negócio, a primeira coisa que ela tem que fazer é uma extensa varredura em YouTube da vida e conversando com outros empreendedores, porque além disso não ser verdade, que demanda grandes investimentos, mais uma vez, tem período de teste, e isso não só para software, mas para muita coisa. O outro ponto eu percebo muitos empreendedores usando esse argumento de que, puxa, como é caro. Mas qual a pesquisa que você fez? Qual é o preço que você encontrou? Do que nós estamos falando? Quer dizer, são muito mais preconcepções do que fatos. E aí,
por que eu estou falando de YouTube? Porque se a pessoa usar o algoritmo a favor dela e perguntar, por exemplo, olha, eu tenho uma loja de tal. O que tem hoje de experiências para poder mostrar o produto? Pesquisa mesmo, busca. De fato. Vivemos a era do tutorial, né? E o empreendedor... Então, muitos empreendedores, e falo isso com algum conhecimento de causa, porque viajando muito, o que acontece com muita frequência é que, por exemplo, empreendedores de uma determinada região, elas falam, mas eu tenho esse problema, precisaria de um grande investimento. Ele meio que encara aquilo como um problema inédito. E muitas vezes são situações que, por exemplo, eu estava num outro canto do Brasil ou estava em outro país e eu vi aquilo 2 dias antes. E aquilo já foi resolvido há 10 anos atrás. Então já tem uma solução aí pronta. Só que ela não foi encontrada. Então, primeiro, enquadrar bem esse problema. Puxa, como é que eu agilizo o consumidor descobrir que a minha empresa existe? Puxa, olha tudo que existe hoje. Olha a capacidade que você tem de coisas simples, da criação de um bom catálogo dentro do WhatsApp. Poucas empresas fazem isso. É uma coisa tão banal de você ter uma loja bem estruturada no Instagram, de você perceber atributos que você e todas as pessoas valorizam. Então, por que eu brinco, né? Qual que é o sucesso do Mercado Livre, que se torna a empresa mais valiosa da América Latina, uma empresa argentina, passando a Petrobras, e sucesso como empresa como a Amazon? Porque as jornadas elas já começam em pontos muito avançados. Então, o que eu quero dizer? O pequeno ele precisa entender que ele tem todas as vantagens competitivas. Ele tem a proximidade, ele tem uma chance maior de estabelecer confiança. Ou seja, ele muitas vezes está na cidade da pessoa. Só que hoje o consumidor, ele muitas vezes não vai numa loja que está a 3 quarteirões de onde ele mora. Por quê? Porque muitas vezes ele vai ter que chegar lá, não tem um bom site, o Instagram é esquisito, tudo é focado em fundo de funil. Ou seja, temos essa promoção. Tudo bem, mas e como é que eu descubro os teus produtos? No mercado... O que eu compro nessa promoção? É isso. No Mercado Livre, vamos lá. Meu cadastro está pronto, meu cartão está cadastrado, a busca funciona bem, já está ranqueado por nível de interesse e reviews dos usuários. Traduzindo, a pessoa simplesmente compra ali porque a jornada é muito curta e ela é muito fácil e ela é muito inteligente. E com uma entrega super ágil. Esse é o ponto. Então, o que acontece hoje é que, 2 caminhos. Fortalecer os canais próprios, como eu já falei, ter uma bela estrutura dentro do WhatsApp Business, ter uma bela estrutura de atendimento. Por exemplo, hoje, olha, eu consigo escalar atendimento para 24 horas. E é isso que, voltando na questão humana, é perceber o uso correto da tecnologia no momento certo. Por exemplo, de repente a pessoa tem uma dúvida às 11 da noite, aí o chatbot vai bem, porque eu não tenho alguém atendendo. Agora, fatalmente eu não posso deixar uma pessoa que manda uma pergunta às 11 da noite e eu simplesmente coloco lá horário de atendimento das 8 às 18. Essa pessoa perdeu o cliente. Porque alguém vai conseguir tirar essa dúvida às 11 da noite, que de repente é o horário que a pessoa, volto a dizer, ela teve aquela fotografia na cabeça dela. Eu quero comprar esse microfone. Às 11 da noite foi o tempo que ela teve para ver aquilo. Se aquela outra loja ela está falando das 8 às 18, já foi. Então, pensar em cada vírgula dessas interfaces, então não existe solução, receita milagrosa de falar, é isso aqui. Mas é justamente pensar em cada pequeno ponto dessas interfaces e como é que elas poderiam ser melhor. Isso é inovação. Arthur, e a gente fazer o empreendedor, a empreendedora, fazer um exercício ao contrário. Se enxergar como consumidor... Isso é dificílimo. Difícil. É difícil, né? É difícil para todo mundo. Mas pode ser um caminho esse? Não, deve. Tem que acontecer o tempo inteiro. Eu vou contar aqui uma anedota, uma história curta. Mas teve uma oportunidade que uma instituição financeira me chamou para conversar sobre inovação e tudo mais. E era curioso, porque eram executivos e eles queriam fazer um brainstorming, então, sobre inovação, mas era aquela coisa meio futurista e tudo mais e tal. Bom, o que aconteceu? Eu fui até o lugar onde esse brainstorming ia acontecer e era terrivelmente difícil estacionar nas redondezas, mas incrivelmente difícil. E aí eu chego na reunião e eles falaram, por onde começa esse processo da inovação? Eu falei, olha, como é que é o estacionamento aqui em volta? Eles falaram, não há problema algum. Eu falei, olha, aonde vocês estacionam? Talvez eu estacionei no lugar errado e tal.
E a resposta deles foi muito interessante, porque eles falaram com a maior naturalidade do mundo. Eles falaram assim, ora, na vaga da diretoria. Claro que não tem dificuldade para estacionar, porque está reservado para isso. Então, fica a torcida para que todos os seus consumidores tenham uma vaga da diretoria, né? Porque senão vai ser um cerceamento de acesso. Isso é super difícil. Isso é super difícil. Nós somos, já falei, reclamamos pouco, mas nós temos um hábito como consumidores que não é muito diferente do hábito da pessoa física, em que as pessoas têm muitos conselhos para dar para os negócios dos outros. Muito. Isso é bem normal, né? Muito. Faz assim no teu negócio, mas já teve negócio, não. Não, e mais do que isso, né? Por isso que eu faço essa brincadeira da pessoa física, que é assim, tal pessoa tá passando por tal coisa, mas é porque ela não faz isso, ela deveria pensar em fazer tal coisa e tal. Pois bem, com os negócios o mesmo preceito. As pessoas com muita rapidez, elas reclamam, por exemplo, eu fui mal atendido em tal lugar. Agora, quando acontece alguma coisa, ela fala, mas é que esse consumidor é chato. A gente vê muito isso. Tem muito meme com empresa respondendo a críticas de consumidor, né? Exato. E eu adoro, fico olhando, porque tem coisas que são inacreditáveis, que a empresa está respondendo. Exato. Defendendo a minha empresa do tipo... Mas não é esse o ponto, porque o feedback, ele pode salvar a tua empresa. Não, e veja, ele já é um ponto bem tardio, porque assim, a pessoa ou ela... grande parte não gera feedback. Porque é o abandono silencioso. Por exemplo, tem um estudo que foi feito com câmeras no varejo, isso daí é um dado conhecido, que primeiro perguntaram para os varejistas quantas pessoas entram na tua loja e simplesmente elas simplesmente saíram. E as pessoas juravam que esse número era baixíssimo. E daí, quando foi instalado um sistema de câmeras, esse número é superior a 40%. Traduzindo, Uau. Foram pessoas que entraram, elas olharam e não viram rapidamente o que elas queriam, não foram atendidas, não aconteceu nada e ela saiu. Traduzindo, é um fantasma. Agora imagina dinheiro na mesa. Se você potencializasse, sei lá, X% esses fantasmas, né? Então, assim, quando acontece feedback, já não é um fantasma, né? Então, já é uma situação limite em que a pessoa ainda se deu o trabalho de reclamar. Mas não é o normal. O normal ou é o consumidor fantasma, que ele nem comprou e daí você não tem ele em estatística alguma, ou ele simplesmente abandonou aquela empresa. Então, traduzindo, ele teve um problema e ele fala, se eu já tive esse problema, por que insistir? Não faz sentido. Então, na verdade, o feedback ainda é uma dádiva, né? Mas ele não pode ser visto como, puxa, agora é que acendeu um sinal amarelo. Não. O sinal amarelo certamente já aconteceu muito antes. Já é o sinal vermelho quando chega Sem o dúvida. feedback. Precisa ser visto dessa forma. E você falou muito, né? Muito no que eu acredito também, a questão do tempo, do nosso tempo. Sim. Que está cada vez mais curto. Sim. O consumidor, ele está com menos paciência também, né? Ainda bem. Ainda bem, isso acho que tá fazendo os empreendedores, precisa fazer, se movimentarem e olharem jeitos diferentes de fazer. Quando a gente... E tu falou outra coisa também que eu achei interessante, que é que a gente fica muito nichado, né? Se eu sou do ramo da vendo sapato, eu só olho para quem vende sapato. Falar um pouquinho sobre isso, a importância de a gente abrir um pouco, ir na loja que vende tinta... Qualquer coisa. E encarar aquilo como experiência, olhar como está sendo feito. Dá para buscar... Eu gosto muito daquele livro, Roube como um Artista, sim, né? Perfeito, que é maravilhoso. Perfeito. E que é olhar para quem está fazendo, para saber o que pode fazer e até o que não fazer, né? Exato. Não, mas veja, não parece fazer muito sentido um ser humano, quando está se alfabetizando, criar um idioma novo, né? Então, ele pode usar um idioma, primeiro aprenda a base, depois vai fazer algo diferente com isso, vai poder criar um livro inédito, algo inédito, mas muitas vezes nós não fazemos isso com os nossos negócios. Volto a dizer que o problema é aquela falta de investigação, é aquela falta de uma procura ativa. E isso que você está mencionando é um grande problema, porque claro que são importantes as associações setoriais, as trocas de ideia, porque a dor é comum.
Só que muitas vezes você tem aquele problema da cegueira do especialista e mais do que isso, quando as empresas começam a fazer, por exemplo, benchmarking, que eu tenho uma certa crítica, porque daí o que acontece? A empresa A faz benchmark com a B com a C com a A, e daí todos juram que eles têm um padrão ouro, que eles falam, bom, ninguém fez melhor. Mas o ponto é exatamente isso, estão todos na mediocridade. Porque ninguém fez melhor. Os pontos cegos. E daí eles encontraram, é mais perigoso do que isso, porque eles encontraram ainda um argumento imbatível, que é o seguinte... Tá tudo bem. Tá tudo ótimo, né? Então, a partir do momento que você faz essa investigação, essa procura, eu sei que isso, especialmente para os pequenos, que precisam jogar em basicamente todas as posições, cuidam do financeiro, do marketing, das vendas, do administrativo... Mas aí tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que volta na tua pergunta em relação ao tempo, que é curioso. O pequeno, além de ele falar que tudo é muito caro, muitas vezes, sem ter passado por essa etapa, tem duas coisas que eu queria chamar a atenção que me parece que são muito importantes. A primeira delas é o seguinte, é justamente ele que tem os recursos mais escassos. Traduzindo, a margem de valorar o tempo, quem deveria ser o mais obcecado por isso é justamente o pequeno. Por quê? Porque o tempo dele é mais escasso. Então, e isso me leva a um segundo ponto que eu acho que é importante, que muitos pequenos, eles olham determinadas práticas inovadoras dos médios e dos grandes, mas não só em relação à inovação, isso acontece também para marketing, para muitas coisas, em que eles têm um raciocínio que é curioso, que eles falam assim, mas é claro que tal empresa está indo atrás de tal inovação, porque ela já é uma empresa grande. Não, ela é grande porque ela tem esse raciocínio. É o contrário. É o contrário. Então, sabe, tem muita empresa... Eu lembro que tempos atrás eu gravei um vídeo lá na Times Square, em Nova York, em que eu falava o seguinte, tá vendo essa empresa aqui? É a maior empresa de bebida do mundo. Desde que ela existe, ela tem esse espaço na Times Square que custa X milhões para você colocar isso. Todo mundo conhece essa marca. Todo mundo. Qualquer ser humano conhece essa marca. Mas não te parece estranho que ela continua fazendo todo esse esforço? E o pequeno, ele acha o seguinte, não, por exemplo, eu investiria mais em marketing se eu fosse grande. Não, eles só se tornaram grandes porque eles fazem isso. E o raciocínio da inovação é exatamente o mesmo. Então por que essas empresas elas têm uma investigação muito grande em relação a o que está acontecendo? E hoje, nunca foi tão barato. Por exemplo, a mesmíssima plataforma, porque o raciocínio, só para fechar, o raciocínio é o raciocínio da rede social. A maior empresa do mundo, ela tem acesso a um perfil no Instagram. Que é a mesma coisa que a padaria aqui da esquina tem. Com relação às ferramentas que eles usam para melhorar a jornada com os seus consumidores, o raciocínio é o mesmo. Eles contratam ferramentas que, volto a dizer, são pagas dependendo do seu uso. Traduzindo, se eles estão usando muito, é porque deu certo e eles estão vendendo muito. Dentro da sua proporção, unitariamente, vai custar muito parecido. Então você vai ter o melhor daquele mundo, aquele nível de atendimento excepcional, com um custo proporcional ao tamanho do seu negócio. Ou seja, não tem desculpa do porquê não ir atrás disso. Feiras como a Mercopar, enfim, tantas outras que a gente vê, o trabalho que o Sebrae faz, com muito pontual, com muitos especialistas em cada área, mas que também se fundem e se cruzam. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, né? Para quem está nos assistindo, tu diria, vá a feiras, converse, se conecte, bate na porta do Sebrae. Olha só, duas coisas que eu preciso falar aqui. A primeira delas é o seguinte, eu sou um entusiasta da tecnologia, acho que é fácil perceber isso. Falo muito sobre isso, mas preciso fazer mas absolutamente nada substitui esse tipo de evento. Então, durante a pandemia, durante o mundo do metaverso, muito se falava que esses eventos estavam condenados. Um evento como esse poderia ser absolutamente feito dentro de uma plataforma digital, as pessoas poderiam receber um link e certamente os mais de 560 milhões de reais em negócios que foram feitos no ano passado não teriam acontecido, porque são dinâmicas diferentes. No digital nós somos extremamente objetivos, extremamente focados e grande parte da experiência humana não é assim. Por isso que eu volto, só para fechar esse argumento, lá no pequeno negócio, que eu falei que ele tem todas as vantagens competitivas, quando eu vou até o Mercado Livre, eu digito exatamente o item que eu estou procurando. Quando eu vou, por exemplo, num negócio presencial, eu tenho uma chance de descoberta,
uma chance de descobrir o que eu não estou procurando. Eu tenho uma experiência de conversar com alguém sobre algo que eu não estava objetivamente procurando. As feiras são assim. Esses encontros funcionam dessa forma. E outra coisa, tem um avanço espetacular da tecnologia, mas voltando no aspecto da humanização, o ser humano nunca teve instalação de conectividade. Ele nunca teve upgrade de processamento e memória. Traduzindo, evoluem as interfaces à nossa volta, mas desde sempre funcionou desta forma e continuará sendo dessa forma. Até o momento que você não tenha um chip de 5G da Neuralink dentro da sua cabeça, por hora... Por hora, o que temos... Exatamente isso. E só para arrematar, então, em relação aos eventos, é isso que eu acredito. E a segunda coisa, até se não fosse dessa forma, eu não faria o número de eventos que eu faço. E o segundo aspecto é em relação ao Sebrae. Eu realmente gostaria que as pessoas soubessem mais sobre a nobreza e a importância do impacto do Sebrae, porque muitas e muitas vezes as pessoas falam, mas nunca tem nada na minha cidade. E o Sebrae lutando para convidar para muitos eventos gratuitos ou a um custo absurdamente acessível, e por isso que se conecta com aquele argumento da busca. O Sebrae luta para levar os melhores conteúdos, as melhores jornadas, não só para pequenos, mas para todo tipo de negócio. Tem não só capacitações, tem conexões, enfim, tem muita coisa. Então eu te diria que quando eu converso com qualquer empresário e ele fala, eu tenho um desafio, eu juro, a primeira pergunta que eu faço é, você já conversou com o Sebrae? Que bom ouvir isso. Não, Gigi. Esse é o ponto de partida, eu juro, esse é o ponto de partida. Porque quando a pessoa fala não, puxa... Bom, então temos um ponto de partida. É isso aí. Arthur, dá pra ficar o dia inteiro conversando contigo. Pô, igualmente. Infelizmente. Muito obrigada. Infelizmente, esse aqui é uma pontinha. A gente traz aqui o plano para provocar mesmo os empreendedores e empreendedoras que estão nos acompanhando nesses mais de 200 episódios que estão no ar. Então é muito legal a gente ouvir alguém tão especialista nisso dizendo que sim, tem muita coisa boa aqui no Sebrae. Arthur, obrigada pelo teu tempo, pela tua generosidade. Que bom te receber. Espero que tu venha outras vezes ao Plano de Voo. Eu também, obrigado. Eu ia te perguntar se essas 150 palestras por ano, sempre presencial? A grande parte. É muito curioso porque durante a pandemia estimava-se, né? Alguns falavam que ia ser no mínimo 50-50, o mundo online e o mundo presencial. Mas aí a prova irrefutável de que o encontro das pessoas tem atributos que simplesmente o digital não chega nem perto. Então, o fato das pessoas se reunirem, o fato das... veja, em muitos eventos nós falamos, olha, eu posso me conectar no evento. E para alguns tipos de evento faz sentido. De repente você é uma franqueadora e quer conversar com todos os franqueados ao mesmo tempo. Total sentido. Faz total sentido. Ou determinados pontos de encontro. Mas eu acho que é um indicativo bastante forte do quanto que isso é único. É bom sentar olho no olho, frente a frente, né? A confiança passa muito por isso. Sem dúvida. E os negócios também. É claro que o mundo digital está aí para nos ajudar demais, mas essa troca é muito boa. Muito obrigada, Arthur. E obrigada a você que esteve com a gente em mais um episódio do Plano de Voo. Lembrando que a Mercopar é inovação que gera negócios. Gente, aqui na descrição desse episódio tem o link para acessar o portal de negócios do Sebrae, onde tem oportunidades o ano inteiro, exatamente como estávamos falando agora com o Arthur. E não esqueça, acompanhe o Plano de Voo no Spotify e também no YouTube do Sebrae RS. E lá no Instagram, @Mercopar, tem muito conteúdo daqui da feira e outros conteúdos que você vai acessar. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço carinhoso e até breve.